Muito bem, pessoal, vamos começar a nossa revisão. Temos aqui agora uma bola que sai de A, ou melhor, sai de B e vai para A. Então, tudo de B é inicial, tudo de A é final. Então, letra A, primeiro vamos calcular o deslocamento da bola, ou seja, o delta S, que é a posição final menos a posição inicial. Então, o nosso deslocamento vai ser posição final, é a posição de A, que é menos 625. Posição inicial é a de B, é 100. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. 625 mais 100, 725 metros. Essa é a distância que a bola vai percorrer. Agora vamos calcular o intervalo de tempo, o delta T, que é instante final menos instante inicial. Instante final é o de B, 5 segundos, e o inicial é o de A, que é 1 segundo. Então, o intervalo de tempo é 4 segundos. Esse é o tempo que a bola gasta ou demora para ir de B para A. Agora vamos para a letra C, calcular a velocidade média. A velocidade média da bola é o delta S, ou a distância percorrida, dividido pelo delta T. Então, a velocidade média, a distância percorrida é menos 725. Menos 725 e o intervalo de tempo 4 segundos. Então, a velocidade média é divisão com sinal diferente, resposta negativa. Então, dá menos 181,25 metros por segundo. Então, o que é que indica esse sinal de menos da velocidade e do ΔS lá em cima? Indica que a bola está voltando. Movimento retrógrado. Então, o movimento é retrógrado e não retrogrado, certo? A palavra é proparoxítona. O que quer dizer isso? Quer dizer que a bola está se deslocando da direita para a esquerda, que a bola está voltando, dando ré. Alguns preferem falar assim. Então, agora vamos para a segunda parte. Vamos ver agora o sinal da variação da velocidade e da aceleração. Bom, segunda parte. Calcule a variação da velocidade. Então, queremos calcular agora o ΔV, que é a velocidade final menos a velocidade inicial. A velocidade final é a velocidade de A, que é 5. A velocidade inicial é a de B, que é 105. Então, sinal diferente, subtrai e conserva o sinal do maior. 105 menos 5, 100 metros por segundo. Esse sinal de menos da variação da velocidade indica que a bola está reduzindo sua velocidade, está freando, está parando. Então, veja que a velocidade reduziu de 105 para 5. Então, a aceleração média, que é o ΔV sobre o ΔT, ela vai ficar, ΔV deu negativo menos 100, ΔT 4, então a aceleração média é menos, porque sinais diferentes na divisão e multiplicação, sinal negativo, resposta negativa. Então dá menos 25 metros por segundo ao quadrado. O que é que significa esse sinal de menos aqui? Significa que a aceleração ela está no sentido contrário ao do movimento. Então, se o movimento da bola é para a esquerda, a aceleração está apontada para a direita, tá? Então, veja, enquanto o sinal do ΔS da velocidade média indica se a bola está indo para a direita ou para a esquerda, o sinal da aceleração indica que a aceleração está contrária ao movimento.
E esse sinal de menos do ΔV indica que a velocidade está diminuindo. Esse movimento a gente chama de movimento retardado. Ou, vamos lá, a gente poderia dizer desacelerando, parando. Então a gente pode chamar de um monte de coisa. Tá? Essa aqui é a interpretação de Galileu, tá? Agora vamos para a interpretação de Newton. E o que é que Newton poderia... Como é que Newton descreveria esse movimento dessa bola, né? Bom, a primeira coisa que Newton vai fazer é substituir a velocidade pela quantidade de movimento. Tá? Então, primeiro vamos calcular aqui a quantidade de movimento em A e em B. Vamos para ver o que é que ele faria. Porque a ideia de movimento de Galileu é velocidade, mas a ideia de movimento de Newton é a quantidade de movimento. E o que é a quantidade de movimento? É a massa vezes a velocidade. Tá? Então, Newton não concebia movimento sem levar em consideração a massa do corpo. Então, vamos lá. Então, a massa é 5, a velocidade em A também é 5, então a quantidade de movimento da bola em A é 25. A unidade é a unidade de massa, que é quilograma, e a unidade de velocidade, que é metro por segundo. Vamos agora calcular a quantidade de movimento em B. Então, é a massa vezes a velocidade da bola em B. A massa continua sendo 5 e a velocidade em B é 105. Então, a quantidade de movimento da bola é 525 kg/metro por segundo. Então, vamos ver o que é que Newton faria aqui. Newton redesenharia, tá, a bola em A e colocaria aqui, em vez de velocidade, QA, e em B ele faria a mesma coisa, em vez de velocidade ele colocaria QB. Então é isso que Newton faz. Troca a velocidade por quantidade de movimento. Tá? E vamos calcular, da mesma forma que a gente calcula a variação da velocidade, vamos calcular a variação da quantidade de movimento. Vamos calcular o ΔQ, que é a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. A quantidade de movimento final é o de A, que é 25, e a inicial é o de B, que é 525. Então, sinais diferentes subtrai e conserva o sinal do maior, 525 menos 25 dá 500. A unidade continua sendo quilograma, metro por segundo. E agora, o que é que Newton faria? Vamos calcular agora a força resultante, ou seja, o agente que está desacelerando, né, o agente que está diminuindo a quantidade de movimento dessa bola. Vamos colocar aqui, lembrando que a quantidade de movimento da bola em A é 25 e em B é 525. Não vou botar unidade não para não ficar muito pesado. Então, para Newton, a força resultante é calculado dividindo a variação da quantidade de movimento pelo intervalo de tempo. Essa aqui é a segunda lei de Newton, tá? Isso aqui é a segunda lei. A lei de força, ou lei da força inercial. Então, a força resultante vai ser menos 500, dividido pelo intervalo de tempo, que é 4. Então, isso vai dar uma força resultante de... Bom, eu vou escrever aqui, né? Lei de força inercial. Força inercial. Onde é que está a inércia? É a massa da bola. Tá? Então, não podemos perder de vista esse fato. Bom, então, menos 500 sobre 4, sinais de divisão, né? Com sinal diferente, a resposta negativa. Menos 125 newtons. O que é que significa esse sinal de menos? Significa que a bola, tá, ela está sendo freada por uma força de atrito,
que é contrária ao movimento da bola. Esse sinal de menos da força quer dizer que a força é contrária ao movimento, tá? Se o movimento é para a esquerda e a força deu negativo, então a força está no sentido contrário. Então a quantidade de movimento está para a esquerda, a força está para a direita. Bom, agora vamos fazer o seguinte, vamos calcular a força resultante usando a equação de Euler. Então, FR igual a MA. Essa é a equação de Euler, ou Euler, né? Isso não é a segunda lei de Newton, é a equação apresentada por Euler e ela só pode ser usada se a massa da bola for constante. Como a massa da bola nesse caso aqui é constante, é sempre igual a 5, e a aceleração da bola, vamos voltar lá para ver quanto é, deu menos 25, então é 5 vezes menos 25. Então a força resultante deu quanto? Deu menos, porque multiplicação com sinal diferente é a resposta negativa, 125 newtons. Observe que esse valor que nós encontramos aqui da força resultante, ele tem que ser o mesmo que a gente encontrou aqui, usando a segunda lei de Newton, porque a gente está calculando a mesma força, não pode dar diferente. Então, quando você estiver fazendo seus cálculos aí, se esses dois valores não derem iguais, é porque você errou alguma conta. Tá? Então, aqui você já sabe se está tudo ok nas suas contas. Vamos agora para um outro tipo de movimento, ou seja, agora a bola está indo de A para B, então o movimento é progressivo, e a velocidade está aumentando de 5 para 45, ou seja, o movimento, além de ser progressivo, ele é acelerado, ele está acelerando. Ok? Vamos lá, vamos comparar de novo agora o exercício anterior com esse. Primeiro vamos calcular o ΔS. No ΔS aqui a gente sabe que tem que dar positivo, né? Porque o móvel está indo para a direita, movimento progressivo, não pode dar negativo. Então, posição final é a de B agora, que é 50, menos a posição inicial, que é a de A, que é menos 10. Observe que toda vez que a posição inicial é negativa, a gente tem que botar entre parênteses, porque a gente vai fazer um jogo de sinal aqui. Então, vai ficar 50 mais 10, né? Porque multiplicação, sinais iguais, a resposta tem que ser sempre positiva. Então, aqui ficou 50 mais 10, o deslocamento da bola, o ΔS, é de 60 metros. Vamos calcular agora o intervalo de tempo, o ΔT. Instante final menos instante inicial. Instante final é o de B, que é 9, o inicial é o de A, que é 5. Então, intervalo de tempo, 4 segundos também. Vou puxar a figura para baixo. Agora vamos calcular a velocidade média da bola. Essa velocidade média tem que dar negativo, ou tem que dar positivo, aliás, porque o movimento é progressivo. Então, ΔS sobre ΔT. Velocidade média vai ser ΔS 60 ΔT 4. 60 dividido por 4. Então, a velocidade média é 15 metros por segundo. Observe que aqui tem um sinal de mais, quer dizer que o movimento ele é movimento progressivo. Quer dizer que a bola está indo para frente. Para frente. Se deslocando da esquerda para a direita. Vamos continuar. Trazer a bola para a figura para baixo. E agora vamos ver a segunda parte, né? O sinal da variação da velocidade e da aceleração. O que é que ele vai dizer para a gente? Então, primeiro vamos calcular aqui na letra D a variação da velocidade, ΔV, velocidade final menos velocidade inicial. Velocidade final é a de B,
45, inicial é de A, 5, então ΔV igual a 40 metros por segundo. Agora vamos cá, veja o ΔV deu positivo, quer dizer que a velocidade está aumentando de 5 para 45. Sinal da aceleração tem que dar positivo, ΔV sobre ΔT. ΔV 40, ΔT foi 4, então a aceleração dá 10 metros por segundo ao quadrado. Então a aceleração aqui ela está no mesmo sentido que a velocidade. Lá estava no sentido contrário, aqui no outro exemplo, sentido contrário. Aqui está no mesmo sentido da velocidade. Então a gente chama de movimento acelerado. Ou vamos botar aqui, né? Pisando no acelerador. Acelerador, o que é que significa pisar no acelerador? Significa, pisando no acelerador, significa o quê? Velocidade aumentando. Quando você quer aumentar a velocidade de um carro, por exemplo, você pisa no acelerador para aumentar a velocidade dele. Essa é a visão de Galileu. Agora vamos para a visão de Newton. Vamos ver o que é que Newton faria aqui com essa questão. Bom, primeira coisa, como na questão anterior, Newton ele vai trocar a velocidade pela quantidade de movimento. Quantidade de movimento em A, massa, velocidade em A. Quantidade de movimento em A, a massa da bola é 5, a velocidade da bola em A também é 5. Quantidade de movimento em A, 25. A unidade de massa é quilograma. A unidade de velocidade metro por segundo. Agora em B, massa, velocidade em B. Massa continua sendo 5, a velocidade em B 45. Quantidade de movimento em B vai nos dar 225. 225 quilogramas metro por segundo. Bom, lembrando que o que Galileu fez? Botou velocidade, porque a ideia de movimento de Galileu é velocidade. E o de Newton? Newton vai trocar o vetor velocidade pela quantidade de movimento. Em A, que é 25, não vou botar unidade também, só vou botar o valor. E em B, também só vou botar o valor 225. Veja a quantidade de movimento está aumentando. Se a quantidade de movimento está aumentando, segundo Newton, significa que a força ela tem o mesmo sentido da quantidade de movimento. É o contrário da questão anterior. Então, a quantidade de movimento vai aumentar, porque a força está no mesmo sentido que o vetor quantidade de movimento. Então, calcule a variação da quantidade de movimento. Lembre-se que para Newton é a força que faz a quantidade de movimento variar no tempo. Então, vamos verificar primeiro se a quantidade de movimento está variando de fato, né? Subtraindo a quantidade de movimento final da inicial. Se essa variação for diferente de zero, é porque tem uma força resultante sobre a bola. Essa é a explicação de Newton. Então, a quantidade de movimento final é 225 e a inicial 25. Então, a variação da quantidade de movimento é de 200 kg metros por segundo. Então, o que é que acontece? Como a variação da quantidade de movimento ela é diferente de zero, significa dizer que tem uma força resultante atuando sobre a bola e a gente calcula ela dividindo a quantidade de movimento, a variação da quantidade de movimento no tempo. Lembre-se que isso é a segunda lei de Newton, né? Essa é a segunda lei.
diz que a força é o agente responsável por fazer a quantidade de movimento variar no tempo. Tá? Então, a variação da quantidade de movimento é 200, o intervalo de tempo é 4. Então, a força resultante é 50 newtons, 50 positivo. Ó, esse 50 positivo aqui, ele indica que a força está no mesmo sentido que o vetor quantidade de movimento. Tá? E agora, quando a gente vai calcular a força usando a equação de Euler, ou Euler, que é muito mais simples, né? Mas a gente, infelizmente, só pode usar essa equação se a massa for constante. É óbvio que aqui eu fiz a questão com a massa constante, a massa sempre sendo 5, a aceleração retorna aí, a aceleração foi 10. Então, a força vai ser 5 vezes 10, ou seja, a força que está aumentando a velocidade da bola é 50 newtons. Observe que esse valor que eu encontrei aqui na letra I é igual ao da letra H. Isso indica que os cálculos que nós fizemos estão todos certos, ok? Beleza?